Feliz ano novo, Igreja Luz, já dá para dizer, feliz 2026, graças a Deus por isso, oportunidade da gente rever algumas coisas, fazer resoluções de ano novo. Você gosta disso? Resoluções de ano novo? A gente faz e depois nem dá certo, já viu? É, isso aí. A questão é que mudar de um ano para o outro não tem nada demais, não é? É um dia para o outro, literalmente, de quarta para quinta. Mas é uma oportunidade da gente pensar coisas que a gente não pensa durante o ano, às vezes. A nossa vida, expectativas, avaliar o que passou, planejar o que virá. São ciclos. E ciclos são importantes, ritmos, não é? Ritmos, eles são formativos para a gente, é por isso que a gente celebra tantas datas, que são ritmos da vida de Jesus, para ver se a vida da gente toma o caminho de Jesus. A gente celebra Natal, Advento, Natal, a gente celebra depois no começo, como o calendário cristão, um período de 40 dias, a quaresma, tempo onde a gente com Cristo clama, sofre com Ele, tem a ver com aqueles 40 dias que Ele passou no deserto. Tem Páscoa depois, a grande vitória do Senhor sobre a morte e o pecado. Ritmos. A questão é que existem ritmos nesse sentido, entre aspas, seculares, e o ano novo é um deles. A terra dá uma volta em torno de si mesmo e a gente aplaude, não é isso? Feliz ano novo. Vamos olhar para a Bíblia e perceber se tem algum jeito de adentrar a esse novo período de um ano com o coração mais no lugar, com o coração de Jesus para a gente. Eu acho que Deus pode falar ao nosso coração. Vamos ler então um salmo muito conhecido, o Salmo 126. Abra sua Bíblia, fica com ela aberta inclusive, se você pode. Salmo 126. Achou aí? Não vale ler não aqui na projeção, mentira, vale sim. Salmo 126, diz assim a palavra do Senhor: cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor. Você já passou por momentos em que a sua alta expectativa sobre alguma coisa te enganou? Uma viagem, um evento, um período da vida que você estava muito animado para que chegasse. Vai ser bom demais. E quando chega, parece que nem foi isso tudo. Eu não sei, eu vivo isso demais na conta. Estou vivendo menos, porque aí vai aprendendo um pouco, né? Porque muitas vezes na minha vida, eu colocava tanta expectativa em alguma coisa, que eu perdi essa coisa quando ela chegava. Porque minha expectativa, ela me enganava. Pode ser uma viagem, pode ser, sabe o quê? Um novo ano. A gente cria expectativas de como as coisas devem ser, e aí quando
isso chega, a gente está vivendo mais as expectativas do que a realidade, onde as coisas acontecem, e podem ser muito mais interessantes, inclusive, do que nossas expectativas. Eu lembro de eu ir para um acampamento quando eu era adolescente, e eu estava tão empolgado, era um acampamento diferente, não era esse acampamento que geralmente a gente faz, era um acampamento de ler a Bíblia, orar e ouvir pregação o tempo inteiro mesmo, assim, só parava para dormir. De algum modo, eu pensei que aquele final de semana ia ser o final de semana que Deus desceria e tocaria minha língua e eu viraria um santo. Sabe isso? Eu pensava, aquilo ali vai resolver meus problemas. Um acampamento. E o acampamento passou e eu estava tão com expectativa daquilo que eu queria experimentar, que eu perdi tudo aquilo que Deus estava fazendo ao meu redor. E foi ruim demais. Foi mesmo. Foi lá em Uberlândia, foi longe. Eu estava com expectativa. E a gente se frustra quando a gente não tem expectativas bem ajustadas. O contrário também acontece. Às vezes a gente pode imaginar que coisas podem ser muito ruins. E isso vai ser ruim demais. Complicado. Desesperador. E aí, de repente, acontece uma surpresa, uma eucatástrofe. Isso é um termo de um escritor, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis e tal. Você conhece, né? Ele falava que numa história, quando acontece uma repentina salvação das coisas, uma melhora repentina, isso é uma eucatástrofe, e não uma catástrofe. É aquele ponto de virada que você fala, uai, isso é um sonho. É tão bom, e tão longe da minha expectativas de novo, que parece um sonho, é irreal. E é interessante que Israel, o povo de Israel, era um povo craque em viver esse tipo de coisa. Expectativas frustradas, para o bem e para o mal, né? Nossa, agora Deus vai fazer algo incrível, e aí a hora que faz, parece que não é tão incrível assim. As coisas não mudaram direito, estão pela metade, sabe? É um senso esquisito de que Deus fez, mas não fez direito. A gente está no meio do caminho. Mas Israel também passava o que talvez você também passe, que está muito ruim, ninguém me salva disso aqui não, e acontece uma coisa tremenda, repentina, de uma vez, drástica, e salva tudo, transforma tudo. E o povo fica assim, isso só pode vir de Deus, porque de nós não veio. Aqui a gente tem um salmo que fala um pouco sobre essa dinâmica, e nos lembra um pouco sobre como que Deus trabalha em torno das nossas expectativas, enquanto a gente está entre um lugar e outro, entre um sonho, o planejamento e a concretização disso. Olha só o grande exemplo de Israel nisso. O evento paradigmático de salvação de Israel é o êxodo do Egito, não é? Tudo gira em torno dessa linguagem de escravidão, tudo adiante, né? Na Bíblia inteira. Escravidão, o povo era escravo no Egito. De redenção. Eu disse semana passada, essa palavra redenção, que a gente tomou como uma palavra evangélica, é uma palavra originalmente do senso comum de liberdade de escravos, de comprar a liberdade de um escravo, redimir um escravo. Começa no Êxodo, tudo isso. Então Deus fez alguma coisa, a grande coisa que o povo precisava, que parecia impossível, um povinho desse tamanho, de pedra e pau, sair, se livrar de uma nação, a mais poderosa, aquela época, o Egito. Deus faz isso, salvação. Aí a hora que eles saem do Egito, parece que tudo que eles precisavam lá não é tudo, porque ainda está esquisito. Eles não têm uma terra direito. Eles não conseguem se
perceber nação ainda. Pecado, fome, deserto. 40 anos. Até chegarem numa terra que Deus havia prometido e então florescerem. Era o final da salvação. Esse povo vivia isso o tempo inteiro. A questão é que, aqui, à altura do Salmo 126 que a gente leu, não tem Egito mais. Não tem esse tipo específico de questão. Mas tem, de novo, como pode ter comigo e com você, bem agora aqui no nosso peito essa manhã. Esse desafio de esperar algo definitivo nas coisas, enquanto a gente está num processo delas, sabe? Ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Eu vou. Ano que vem eu vou cuidar da minha saúde. Em nome de Jesus. Você sabe que, eu acho que 1 ano atrás, eu estava aqui nesse púlpito falando isso. Que eu cuidaria da minha saúde, não cuidei direito não. Não cuidei direito. Percebe? Se a gente coloca expectativas muito altas, quando a gente não consegue experimentar a altura dessas expectativas, a gente é levado para um lugar de muito peso, de incapacidade de cuidar da gente, porque a gente jurava que a gente faria diferente. Israel aqui não estava, como eu disse, no Egito mais, mas estava num período entre coisas. Quais coisas? Muito provavelmente, esse salmo ecoa o episódio em que Israel foi salva do exílio, depois que Ciro, rei da Pérsia, 538 a.C., mais ou menos, decretou que o povo de Israel poderia voltar para Jerusalém, para Israel. Uma Israel devastada. E eles ficaram radiantes de alegria. Isso é incrível. Aí a hora que eles chegam lá, o que acontece? Parece que as coisas não eram isso tudo. Porque cadê o templo? Cadê o templo? O templo para o povo de Israel era a coisa assim, meu Deus, era a grande coisa. Porque de fato no templo estava a presença de Deus, literalmente a arca da aliança. Quanto mais perto do templo, mais santo, mais perto de Deus, literalmente. Por isso existem muitas essas imagens de eu te amo, ó Sião, o lugar do templo, o lugar da presença de Deus. E quanto mais longe, mais distante de Deus. Então agora eles podiam voltar para a presença de Deus. Aí quando eles chegam lá, os muros não existem mais. Não tem proteção. Não tem templo. Cadê aquela glória? Começou bem, mas depois não foi isso tudo. E esse salmo ensina a gente, irmãos, a lidar com esse tipo de situação. Ou seja, muita alegria de verdade. Esse salmo aqui é bom para equilibrar o nosso coração, para a gente lidar de maneira sincera com as coisas. É alegria de verdade, o fato da gente sair do exílio, o fato da gente, sei lá, ter celebrado tanta coisa esse ano, você, na sua família, eu não sei. Mas também é igualmente sincero o fato de que as coisas não estão do jeito que deveriam estar. Deus fez, alegria. Mas cadê o que Deus ainda precisa fazer? Tristeza, porque Ele não fez. E estamos aqui na porta de um ano novo, com esses embates no coração. É o que a teologia fala, de um outro modo, de viver entre já e ainda não. Mas não é assim, às vezes já
e quando não é já, é ainda não. É isso ao mesmo tempo. É já, Deus fez tudo, já fez, e ao mesmo tempo, ainda não fez. Isso é a mente bíblica, tá bom? Parênteses, para ajudar a gente a ler a Bíblia. A gente gosta de ficar separando as coisas. Isso é mente ocidental, muito influenciado por filosofia grega e tal. Sabe essa coisa de entender? Eu só entendo as coisas. Se eu entendo, eu entendi aqui na cabeça, ó. Mas eu não obedeço, não faço. Para o povo semita, para Israel, para a linguagem bíblica, não existe essa separação. Entender é fazer. Então você não entendeu se você não praticou ainda. E aqui para eles é tudo junto também. Deus faz e Ele não faz ao mesmo tempo. E eles não se preocupam em ficar separando e perguntando as coisas. É assim mesmo. Quem tem responsabilidade sobre as coisas? É o ser humano? Ou Deus, que é soberano? A gente ficaria aqui, ó, o ano inteiro batendo cabeça. Para um israelita, ele falar assim: os dois estão indo para casa, vamos almoçar. É isso mesmo. Deus é soberano e a gente tem liberdade. As coisas são juntas, misturadas. E aqui a gente tem essa coisa misturada. Não sei se você notou, mas nós vamos ver agora. Como que está nesse salmo o fato de que Deus fez coisas por nós, a alegria é muita e ao mesmo tempo a tristeza também é muita. Porque Ele não fez muitas coisas. E esse salmo nos ensina então, irmãos, a vivermos entre memória e esperança. Entre o que Deus fez e o que Ele fará. Quando a gente olha para trás no ano que passou, quando a gente olha para frente no ano que a gente nem sabe o que vai acontecer. E pode acontecer de tudo, gente. De tudo. Como a gente se prepara aqui dentro para não se frustrar, mas para também sermos ousados e corajosos. Como viver quando a gente tem tantas coisas, mas quando a gente não tem tantas delas. Existe alegria e existe necessidade reais. E a primeira coisa então, de duas, já está aqui. É que a gente precisa aprender, preste atenção nisso. Leva isso com você. A contar o que Deus fez. Identificar o que Deus fez. Essa é a primeira coisa. Para a gente ir para um ano novo. Que seja novo de verdade, sabe? Novo de verdade. E não uma repetição esquisita de todos os anos que passaram. Os primeiros 3 versículos do Salmo chama a nossa atenção para isso. O texto diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ou seja, Ele fez alguma coisa, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A primeira parte, a primeira lição para a gente é: a gente precisa olhar para o passado e ver aquilo que Deus fez. Deus faz coisas, Ele opera de fato na realidade, irmãos. E um discípula de Jesus, que tem memória fraca, é um discípulo ruim. Memória, olha aí, boa memória é uma virtude para andar com Jesus. A gente precisa lembrar das coisas que Deus faz. O povo de Israel saiu do Egito e ficava reclamando o tempo inteiro. Você tirou a gente de um lugar que a gente comia bem, carne, gordura, para trazer a gente para o deserto, passar fome. E aí Deus fala para esse povo: lembrem-se daquilo que eu fiz. Porque memória é um professor da gente, que equilibra expectativas. Deus fala para o povo de Israel: quando vocês chegarem na terra de vocês, não achem
que quando vocês estiverem lá, com tudo arrumadinho, foi o braço de vocês que fez isso. Lembrem-se, ômega 3, precisa. E o que faz isso com a gente? Que remédio é esse? Aqui, ó, Bíblia, com uma dose de sensibilidade. O povo então foi salvo, é isso que esses 3 versos falam, de um cativeiro que parecia impossível. Olha só, eles dizem, quando Deus trouxe de volta os cativos a Sião, a nossa terra, foi como um sonho. Era tão improvável, que a gente pensou que a gente estava dormindo. Que lá é irreal isso, foi repentino, e a gente sonha com boas coisas. Será que isso é verdade ou eu estou sonhando? A gente fala esse tipo de coisa. O povo de Israel estava sentindo a mesma coisa. Era tão improvável que eles voltassem para a sua terra, construíssem de volta as suas casas, que quando Deus operou na história essa salvação, eles falaram, só pode ser mentira. Isso é grande demais, isso é um sonho. Deus prometeu uma coisa, e Ele fez o que Ele prometeu. Foi de uma hora para outra, Deus usou outra nação, e agora nós estamos livres. O povo se espantou. A gente se espanta com algumas coisas que Deus faz. A gente primeiro sabe identificar essas coisas, irmãos. Está aqui a palavra de Deus nos lembrando essa manhã. Se a gente não consegue identificar onde, como Deus operou em nosso favor, a gente está mal. A gente vai entrar para um ano, e ciclo após ciclo, durante o ano que vem, com peso nas costas de realizar coisas, porque a gente não sabe as coisas que Deus realizou primeiro. E isso então causa uma alegria para esse povo. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cantos de alegria, uma alegria interna, profunda. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Por causa de alguma coisa que aconteceu? O texto fala que não só interiormente, mas também exteriormente, até nas outras nações, se dizia, o Senhor fez coisas grandes por eles. A alegria que vem de Deus, por causa da sua ação na nossa vida, é missional. As pessoas veem, elas percebem, porque a gente não consegue esconder algo que aconteceu na nossa vida de grandioso, que a gente pensava que era um sonho, a gente fica bobo. É isso que o Salmo está descrevendo. Então essa é a primeira coisa, e simples. É bem simples o Salmo, de fato. Pensa, você consegue identificar quando, como Deus agiu na sua vida esse ano que está acabando? E aí você pode estar pensando aí, não consigo. E não é porque não aconteceram boas coisas, aconteceram, mas eu não consegui perceber isso como vindo de Deus para mim. Esse é um problema. Será que a gente tem um tipo de cinismo espiritual? A gente está o tempo inteiro virado para aquilo que Deus não fez. Não tenho. O que me falta. E a gente perdeu a capacidade espiritual de contar as bênçãos. Isso não é periférico na nossa vida com Deus. Isso é central. Contar o que Deus fez. Quando a gente separa todo ano um culto, como o dia de gratidão, a festa da gratidão, quando a gente leva um pote para casa para escrever coisas que Deus fez, a gente está tentando se disciplinar para fazer uma coisa como essa.
perceber, irmãos. Porque olha só, se tudo de bom que acontece com a gente não percebe que é interferência de Deus na nossa vida e história, é tudo culpa nossa, nós vamos ter que lidar com os nossos fracassos e com os nossos acertos. Deus vai se afastar da gente nesse sentido, e aí tudo tem a ver com a gente. Se te falta, você resolve, porque quando dá certo, é merecimento seu. Então essa é uma pergunta central, irmãos. A gente consegue agradecer? Quando acontece uma coisa na sua vida que te alegra demais, imediatamente você, seja de forma consciente ou não, atribui isso a quê? Talvez você ache naturalmente que eu fiz isso, fiz isso. Então é natural que isso aconteça de bom. E acontece. Agora, a gratidão é um senso profundo de inadequação das coisas. Acontece uma coisa com você, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? De onde veio? Não tem a ver comigo, eu não produzi isso, eu não tenho capacidade. Como o pastor Vandi disse aqui, na festa da gratidão, se eu te ofereço um Trident, um chiclete, você fala obrigado. Mas se eu ali de fora falo assim, toma a chave de um carro novo, você fala assim, meu Deus. Percebe que a gratidão está relacionada ao nível da consciência que a gente tem, da grandeza do que a gente ganhou? Você poderia me agradecer por um chiclete, mas se eu te dou um carro, o senso de gratidão parece ser mais profundo, porque a gente ganhou muito mais do que a gente esperava. A questão é, a gente reconhece que a gente ganha mais do que a gente devia? Ou a gente ganha o que devia, porque a gente faz por merecer? Aqui está um ponto central, para a gente viver bem ou não ano que vem. O que a gente recebe por merecimento ou por graça? As pessoas recebem o que recebem por merecimento ou por graça? Esse povo se sentiu como que sonhando, porque nenhum deles, nem todos juntos, poderiam livrá-los do exílio. Mas quando Deus fez, eles ficaram alegres, eles cantaram juntos. Outras pessoas e nações perceberam a alegria deles espontânea, e eles podiam dizer juntos, como no versículo 3, como um coral: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus fez algo por você na sua vida já? Em toda a sua vida. Deus fez algo por você, seja sincero, que não tinha como você fazer por você mesmo. Se você é seguidor de Jesus, a maior bênção já aconteceu. E é a bênção que Israel também recebeu, é a bênção de sermos livrados da escravidão. A bênção da salvação. Quem de nós poderia nos salvar? Salvar-se a si mesmo. Deus já fez isso. A gente precisa contar isso no ano que vem. Pegar o nosso coração pela mão e dizer: lembre-se, boa memória, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. Senão a gente vai ficar maluco, porque é muita coisa que a gente não tem. Agora, olha só o restante do salmo. Versículo 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Se em primeiro lugar a gente precisa aprender a identificar o que Deus fez, o que recebemos, do outro lado da moeda, a gente precisa aprender a clamar, a lamentar por aquilo que Deus não fez. A gente vive então entre o versículo 3 e o versículo 4. Aqui é o nosso lugar de viver. Entende? Entre Deus fez algo grandioso,
mas Deus parece que não fez não. E a Bíblia é maravilhosa, profunda nesse sentido. Como eu disse, a gente não precisa escolher. Meu irmão, irmã, você não precisa escolher ano que vem entre agradecer e pedir. Não precisa. É tudo ao mesmo tempo. É agradecendo e pedindo, é pedindo e agradecendo. É clamando com ações de graças, como diz o apóstolo Paulo. Nós não somos mais um povo partido no meio. Ou a gente tem que falar boas palavras, ou a gente vira um povo que fica murmurando, pedindo, só pede, só pede. Não, a gente é maduro, a gente quer ir desse jeito para o ano que vem, sabe como? Agradecendo demais e pedindo demais. Porque esse povo foi liberto e a hora que eles chegaram lá na terra deles, as coisas não estavam como eles esperavam. Não tinha tanta coisa assim gloriosa. Deus nos salvou também. Deus nos chama de filhos, cuida de nós, traz nova consciência nesse sentido, isso tira um peso de nós. E aí quando a gente vai viver o dia a dia com Deus, o que parece? Parece que não teve salvação, coisa nenhuma. Porque, sinceramente, tem muita coisa que a gente não tem ainda. E a Bíblia está falando para a gente, essa manhã, está tudo bem. Tem muita coisa que vocês não têm mesmo. Mas tem muita coisa que vocês têm. Expectativas ajustadas, calibradas, nos lembram isso. Se essa primeira parte fala do passado do que Deus fez, essa segunda fala do futuro, que Ele fará, mas Ele não fez ainda. O Salmo começa dizendo, quando o Senhor restaurou a gente, mas aí no versículo 4, o mesmo salmista diz, Senhor, restaura-nos. Ele já não restaurou. Essa é a coisa toda, irmãos, esse é o nosso lugar de viver. No meio, intersecção, Deus fez tudo, e ainda falta coisa para fazer. E a gente não vai escolher uma dessas duas coisas. A gente não vai ser gente iludida. Deus fez tudo, a gente não sofre. Para de sofrer, Deus é bom. Não, a gente não aconselha uns aos outros assim, mas a gente também não aconselha do outro jeito. Tudo falta, murmuração, medo, a gente vive pelo medo? Não. Porque uma vida equilibrada de um discípulo maduro, pega essas duas coisas, mistura e coloca diante de Deus. Deus não fez, mas Ele já fez. Ele está fazendo, mas Ele fará. Restaura no Senhor, mesmo o Senhor tendo restaurado. Porque esse povo precisava de proteção do inimigo, precisava de um lugar para adorar a Deus. Eles se achavam envergonhados, as outras nações, as mesmas nações que olharam para eles e disseram, o Senhor fez grandes coisas, no versículo 3, olham agora e falam, esse Deus deles está fazendo as coisas pela metade. Libertou eles de lá, então chega aqui, está tudo... E então a gente clama e lamenta. E lamento, esse termo, biblicamente falando, não é o que às vezes a gente pode imaginar, quando a gente usa que lamentar é ficar reclamando. Lamento é, eu sei de quem eu sou filho, diante de quem eu estou, então eu posso pedir. Existem muitos e muitos e muitos salmos de lamento, o próprio Jesus repete alguns deles. Senhor, por que me abandonaste, desamparaste de Jesus? Isso é um salmo de lamento. Crente maduro precisa aprender a lamentar do jeito certo. E isso não significa ficar reclamando, porque acha que não tem nada. Porque primeiro no salmo, Deus faz coisas por nós. E depois Ele fará as coisas que Ele não fez. O texto diz, restaura no Senhor. Assim como o Senhor enche os ribeiros no deserto, as torrentes do Negueb, como diz as traduções mais antigas, que muitos de nós conhecemos. Olha só, uma imagem de restauração repentina. Esses ribeiros do Negueb, do sul, de desertos do sul de Israel, eram lugares que ficavam secos, rios, literalmente, que ficavam um filete de água. Mas esses uades, esses ribeiros próprios do deserto, de um dia para o outro, transbordavam. Era um fenômeno incrível, até hoje isso acontece.
O que o salmista está pedindo é: Deus, o Senhor nos restaurou. Era tão profundo que a gente pensou que não era verdade. Agora, nos restaura, mas nos restaura do mesmo jeito, de maneira dramática. Assim como a gente olha para o ribeiro no sul do nosso país, da nossa nação, e não tem água para a gente viver, e a gente acorda do outro dia sem ter feito nada, e eles estão transbordando de água. Nos restaura, Senhor. Dá para nós aquilo que a gente não tem. Nós podemos pedir assim, irmãos: Deus, faz coisas na minha vida esse ano, ano que vem. O ano não acabou não, Deus pode fazer, em nome de Jesus. Coisas que não têm a ver comigo, Deus, eu não posso. Restaura a minha vida como a inundação dos rios do deserto. Traz umidade, vida, para a sequidão da minha alma. Faz isso de uma vez. Mas o Salmo também se adianta dizendo uma outra imagem. Aqueles que saem semeando com lágrimas, voltam colhendo com alegria os seus feixes. Deus restaura as coisas que Ele ainda não fez na nossa vida. Mas Ele pode fazer isso de duas formas: enchendo um rio no deserto de um dia para o outro, ou de maneira processual, como é o plantio e a colheita. Essa cultura agrícola, que dependia completamente disso, precisava entender que algumas coisas não acontecem de um dia para o outro. A gente veio perdendo isso. Então a gente se agoniza, assim, a gente se agoniza, né? A gente fica se debatendo quando algo que a gente precisa não acontece imediatamente. Mas assim como alguém que sai semeando, a gente precisa entender que na nossa vida Deus vai fazer coisas e restaurar aquilo que falta por processos, em que semear é jogar o que é primordial, pequeno, que tem potencial de vida, mas não é aquilo que a gente espera ainda, não é a árvore, não é o fruto. A gente precisa abandonar isso no chão, e fazer isso dá trabalho, traz lágrimas. A gente se esquece, como cultura contemporânea, que tudo que esse povo tinha, a certa altura do ano, era semente. Não tinha mais o que colher, era semente. E sabe o que eles tinham que fazer com semente? Abandonar a semente. E literalmente ficar com nada. Por muito tempo. Você só tem a semente. Mas até ela, em algum momento, você vai precisar jogar no chão e esperar processos lentos e confiar que esse processo doloroso de jogar tudo que você tem no chão vai dar alguma coisa depois. E vai ser melhor. Aqueles que vão chorando, com as suas lágrimas regando o chão, plantando sementes doloridas. Doloridas, irmãos. A gente precisa cooperar com Deus em algumas obras de restauração dele nas nossas vidas. Algumas ele faz como os rios no deserto, outras ele vai fazer quando a gente sai chorando, plantando as coisas. Mas aqueles que saem chorando, voltam, buscando, recolhendo com alegria, os feixes. Quando Deus trouxe os cativos, assim como Ele trouxe os escravos do exílio, depois que a gente sai semeando com lágrimas, a gente traz os feixes para dentro, com alegria. Mas existem coisas que Deus faz, e existem coisas que nós fazemos com Ele, para nossa restauração. Então perceba, para a gente terminar, que o jeito certo de viver a vida com Deus é vivendo o salmo inteiro e não um pedaço dele. Alguns de nós somos tentados a morarmos na primeira parte do salmo. Deus faz as coisas, que alegria, aí vira aquela coisa. Outros, e talvez a maioria, eu poderia suspeitar, são tentados a morar na parte final do salmo. O Senhor faz as coisas,
Não faz nada por mim. Eu brincava, esses dias com os amigos que as pessoas vão sendo abençoadas, mas elas são abençoadas aqui, do meu lado. 1000 cairão à minha direita, à minha esquerda, eu não serei atingido pela bênção. Às vezes essas coisas acontecem. Parece que nunca vai bem. Percebe que, se você tem só uma parte do salmo, ou a outra parte, lá dentro do seu coração no ano que vem, você vai ficar partido, mesmo. Ou você vai se iludir, que Deus fez tudo, e aí aquilo que lá no fundo do seu coração, você precisava, você fica falando para você, não, mas Deus é bom. Você se impede de clamar ao seu Pai. Se você vive só no outro lado, você vive a pessoa chata que ninguém quer viver perto de você, que só reclama o tempo inteiro. Não consegue identificar o que Deus faz. Então, se eu vou para o ano que vem, pedindo, Deus faz isso por mim, pela minha família, quando isso não acontece na hora que eu desejo e queria, eu não fico maluco, eu não desisto das coisas, porque eu também sei que, se Ele não fez isso, Ele já fez isso, por mim, pela minha família. Eu não tenho de Deus só aquilo que Ele não faz, eu tenho de Deus aquilo que Ele faz e fez. E isso equilibra as coisas. Deus nos deseja assim, irmãos. Então, se você quiser planejar e fazer resoluções de ano novo, faça, mas submeta ao Senhor nesse espírito. De que Deus, se o Senhor não fizer nenhuma delas na minha vida, o Senhor já fez tudo o que eu precisava. Mas o Senhor pode fazer. Como uma torrente no deserto, de um dia para o outro. Ou através de mim, todos os dias. Todos os dias perseguindo isso, seja com lágrimas, com dor, com angústias, porque se Deus fez, Deus fará. Ou, se Deus fez, nós podemos pedir, Deus faz, porque Ele já provou quem Ele é. O povo de Israel precisava de uma restauração depois da restauração. Nós também muitas vezes. Mas eles precisavam daquilo que eles não entendiam direito. A grande restauração, que com lágrimas, foi plantada, acontece em Jesus. Quando o próprio Filho de Deus se encarna e vive entre nós. Ele é quem, com lágrimas, o Senhor Jesus, semeia. Ele diz sobre Ele mesmo. Como uma semente, eu sou colocado no chão para morrer, porque depois que a semente morre, a árvore vive. Ele é morto, pendurado num madeiro, numa árvore. E quando Ele ressuscita, o que está acontecendo ali é a verdadeira restauração que faltava para Israel, que faltava para nós. Do lado de cada história, então, meus irmãos, o que nós temos é, Deus já fez tudo, porque Ele já fez Jesus em nosso favor. Ele fez tudo. Agora, quando nós precisamos plantar coisas chorando, nós fazemos isso pelos méritos de Jesus. Quando Deus restaura a gente, Ele restaura pelos méritos de Jesus. Quando nós clamamos por aquilo que a gente ainda não tem, nós clamamos em nome de Jesus. Dependendo dEle, porque a Ele, Deus responde. E se nós estamos nele, Deus também nos responde. Porque Deus fez em Cristo, Deus fará em nós também. Porque Ele fez em Cristo, Deus fará em nós também. Esse é o jeito de viver, entre memória e esperança. Entre as coisas que estão para trás e as coisas que estão adiante, que pedimos e esperamos tanto. Enquanto o grande dia vem, o dia do Senhor. Deus já operou. E se Ele já operou, a gente pode ficar em paz em cada processo
de operação dele na nossa vida, enquanto essas coisas estão acontecendo. E nós vamos poder dizer, como está aqui no verso 3, sim, todos nós juntos, grandes coisas o Senhor fez e fará por nós, por isso estamos e vivemos alegres. Deus deseja a nossa alegria. Deus deseja que o ano seja novo, mas que também seja feliz ano novo, para mim e para você. E isso só vai acontecer se a gente for com o coração inteiro diante do Senhor, que fez e que fará. Tenha boa memória, mas seja esperançoso, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria que você pensasse sobre isso, de maneira sincera. Olha aí para dentro do coração, é tempo disso, hein? É tempo disso, agora. Se não for agora, não vai ser depois. Quais as coisas Deus fez durante toda a sua vida, tem feito agora? Identifique aquilo que Deus faz. Quando Ele agiu, Ele, só poderia ser Ele, naquele momento, naquela situação, naquele dia, durante aquele tempo de tormenta, só poderia ser Ele. Quando Ele falou com você, quando Ele usou outras pessoas, quando Ele tocou você, o seu coração, só poderia ser Ele. Foi como quem sonha, nós ficamos assim. Mas também identifique aquilo que Deus precisa fazer por você. Quando você se apresenta assim a Ele: Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso disso. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não tenho capacidade, Deus. Restaura isso na minha vida, na minha família. Restaura, Senhor. Restaura de uma vez por todas. Se o Senhor deseja usar a gente, Deus, semeando com lágrimas que seja, mas nós sabemos que podemos confiar em Ti para aquilo que precisamos ainda, porque o Senhor já nos deu aquilo que precisamos completamente em Jesus. O Senhor fez, o Senhor é bom, o Senhor trouxe alegria, canto para a gente, deu formosura para o nosso rosto, nos colocou num lugar espaçoso de liberdade, seja na nossa vida familiar, Deus, dentro do nosso coração. O Senhor nos livrou de angústias, de problemas entre relacionamentos, de dívidas, de fome, de medo, de insegurança. O Senhor respondeu nossas dúvidas. O Senhor nos deu família e amigos. O Senhor nos protege. O Senhor não nos desampara. Mas Deus, existe tanto que nós clamamos. Tanto, Deus. Tanto que não temos. Tanto, Deus, que não conseguimos. Nós já tentamos de tantas formas. A gente já se esticou ao máximo. Nossas capacidades, humor, personalidade. A gente já fez tanto, Deus, a gente não conseguiu, então restaura-nos. Somos Teus filhos, Deus. Lembre-se de nós, nesse ano, no ano que vem. Se lembre, Deus, dos Teus filhos. Nos restaura, podemos pedir. Deus, não se esqueça de nós em cada coisa. No trabalho, Senhor. Na criação de filhos, na formação de pais, de mães, em como servir o Senhor e ser fiel a Ti. Deus, não conseguimos cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, do nosso corpo direito. Deus, a gente já tentou, então nos restaura, Deus, como o Senhor enche os rios no deserto de Israel, na Palestina, de um dia para o outro. Inunda a gente, Deus, inunda a gente com bênçãos. Nos usa também
para cooperar contigo nos processos do Senhor para nós, que não são repentinos, mas são passo a passo, todo dia, semeando com lágrimas todo dia, com fidelidade, para que a gente volte colhendo com alegria os resultados dessa semeadura. Nos dá, Senhor, um coração no lugar, para vivermos de maneira responsável e madura o próximo ano, completamente dependentes do Senhor, completamente dependentes do Senhor, porque seja lá onde o Senhor fez, ou seja diante daquilo que o Senhor ainda não fez, nós somos completamente dependentes do Senhor, completamente dependentes do Senhor, e nós temos consciência que nós recebemos das tuas mãos graça sobre graça, graça sobre graça. O Senhor não precisava definitivamente nos dar nada. Somos teus inimigos sem o teu Filho Jesus, mas o Senhor nos entregou o teu Filho Jesus, e agora de escravos o Senhor nos chama de amigos, de filhos adotados por Ti. Nós não precisamos de mais nada, mas é porque temos tudo, que nós podemos ir até o nosso Pai e dizer: papai, eu preciso disso, e o Senhor nos verá e nos responderá, em nome de Jesus, em nome de Jesus.